pintar aviários e outras instalações. Missal. Desenvolvido em 2000, a inovação possui tanque de 200 litros, roda para transporte, bomba de 1 HP para produtos químicos e motor elétrico monofásico que gera pressão para pintar até o telhado por meio de um bico, tipo leque com abertura de 40 centímetros, sendo que pela regulagem de retorno, ajusta-se a pressão de pulverização. O equipamento é muito útil para a pintura de aviários, chiqueiros e barracões em geral. A necessidade assim, que a gente iria na propriedade do pessoal e eles pintando de brocha e coisa assim, daí eles moram, você não pode fazer uma máquina, desenvolver uma máquina para pintar aqui, e a dificuldade era pintar o telhado, coisa assim. Então a gente começou com um pulverizador hidráulico antigo, usou ele como tanque, foi indo até chegar num ponto de pegar uma bomba de produto químico, que o material é constituído em ABS e fibra de vidro, e colocamos num tanque de 200 litros de plástico, e para locomoção é aro de carinho de mão com rolamento para ser mais fácil a locomoção. Ele é muito bom, né? Em primeiro lugar, ele diminui a mão de obra, facilita a mão de obra. E depois, em segundo lugar, então, elimina melhor os fungos, bactérias, micróbios, tudo que fica alojado durante a formação do lote, né? Então, ele é muito ideal para isso, viu? Elimina melhor todas as doenças. Pulverizador com bomba elétrica. Paranavaí. Constituído de um carrinho de tração manual, construído em uma estrutura tubular e chapa de 2,5 polegadas, utiliza pneu de moto, possui tanque de 50 litros e bomba elétrica, a mesma usada para combustível em automóvel, acionada por uma bateria de 12 volts. A bomba possui retorno para o excesso de carregamento, assim como agitador da mistura. O gatilho do pulverizador costal é usado junto à barra, facilitando o controle da área pulverizada. O carrinho tem 60 centímetros de largura e trabalha com 2 ou 3 linhas. No entanto, pode ser mais largo de acordo com a cultura. Meu sofrimento, a minha necessidade de pulverizar uma lavoura de mandioca, e eu fui fazer, primeiramente, costal, né? Pulverizador costal. Então eu enchia a bomba d'água e ia pulverizando. Conforme vai andando, vai cansando de ficar andando e bombando, certo? Aquilo vai cansando a gente, vai estressando. Aí eu pensei, falei, bom, então eu vou colocar 2 bicos. Primeiro, vou colocar 2 bicos, porque daí eu vou e levo 2 ruas de uma vez só. Fui lá na cidade, comprei um bico duplo e coloquei. Mas eu esqueci que eu tinha que bombar aquele pulverizador. Então, coloquei o bico todo animado e comecei a bombar. Camarada, quando eu cheguei na metade da rua, não aguentava mais. Porque eu tinha que bombar o dobro, né, de pressão na bomba para poder dar vazão. Puxa vida. Encostei o bico, né, e voltei a um bico só pulverizando a lavoura de novo. Mas continuei nas costas aqui, bombando na mão. E aquilo foi me estressando, e chegava de tarde, chegava da ânsia de vômitos, de tanta força e andar que tinha que fazer, né? Aí eu pensei em colocar uma bomba elétrica para pulverizar. Eu não tenho trator, não tinha trator na época. Como na época era difícil eu conseguir a bateria da moto para fazer esse costal, eu fiz esse outro maiorzinho aqui para pôr no carro, a bateria do carro, que eu vinha de carro para a roça, tirava a bateria, colocava a bateria aqui e pulverizava com essa carriolinha, tracionada por um cavalo. O cavalo vai puxando ela, você vai tracionando. 50 litros, é maior, né? Você para menos para abastecer, você ganha mais tempo. E eu consigo pulverizar 2 ruas do mesmo jeito. Então eu fiz esse aqui. Esse aqui e o costal. Conforme a ocasião, você usa o costal. Conforme a ocasião, usa esse tracionado animal. Pulverizador a tração animal Santa Teresa do Oeste. De manuseio fácil e prático, o pulverizador possui uma barra de 7 metros com 14 bicos de antigotejo.
2 pistões com desengate automático, válvula para controle da pressão, com manômetro e filtro de linha, além de controle de regulagem de altura da barra e do assento do operador. O tanque possui 250 litros e bomba com capacidade de pulverizar 3,5 alqueires por dia. Atualmente, está sendo utilizado na cultura de soja e milho e também na cultura de algodão. Eu achei bom porque é uma coisa que a gente faz o trabalho e gasta menos de pagar o trator grande, pulverizado grande. No pequenininho você faz o mesmo serviço, se a lavoura for pequena. Agora, se for muito grande, aí tem que ser o trator grande, né? Mas com a lavourinha pequena para o agricultor, esse aqui é bom. A gente começou esse pulverizador e abandonou. Daí o pessoal da Emater, aí de Cascavel, aí veio um pessoal lá de Santa Catarina com um pulverizadorzinho desse aí, pequeno. Daí eu falei, mas eu tenho um pulverizador desse aí já há anos lá montado, lá a turma começaram a dar risada e eu abandonei isso aí. Não, eles vamos em frente, vamos em frente. Aí eu fui lá, eles vieram ver a máquina, tá, gostaram, falaram, pode fazer. Fizemos a máquina, começamos a testar a máquina, ele funcionava com bico comum, mas não esquecia de funcionar com bico antigotejo. O essencial era antigotejo, fazer uma máquina sofisticada. Vamos fabricar a máquina, o pessoal gostou, agora fomos remodelando ela, né? Aí nós fazíamos o tanque de fibra, aí começamos a fazer de polietileno. Agora já faz anos que a gente fabrica de polietileno. Fizemos um tanque de 250 litros, bomba toda em bronze, alta pressão, capacidade incrível, estoura as mangueiras, mas não estoura a bomba, nunca deu problema na bomba. E fizemos o bico antigotejo. Aí fizemos comando de altura das barras para facilitar, um monte de coisa. E fomos ampliando. Fizemos alturas do cara pedir para algodão, a gente faz altura para algodão, qualquer tipo. Semeadora de beterraba e outras hortaliças. São Jorge do Oeste. A semeadora de uso individual possui como depósito de sementes um cilindro que pode ser uma lata comum, o qual é centralizado por um parafuso longo em uma roda de madeira de 30 centímetros de diâmetro. O parafuso fixa também o cabo da semeadora ao depósito. Dependendo do tamanho da semente, pode abrir-se ou fechar os furos do cilindro por onde são dosadas as sementes. O rendimento é de cerca de 400 metros quadrados por hora, que corresponde a 5 pessoas distribuindo manualmente. O equipamento reduz o tempo de semeadura, dá uniformidade às plantas e reduz a penosidade do trabalho. Este equipamento é o semeador de hortaliças, que ele serve para semear cenoura, beterraba, couve-flor, repolho, todas as hortaliças que poderá ser utilizado. Este equipamento... Segadeira de pastagens para pequenos animais. Missal. Segadeira para corte de gramíneas, autopropelida com motor a gasolina de 5,5 HP. Possui rabiças com o operador caminhando atrás da máquina, barra de corte de 1 metro de largura de trabalho, enleirador e chassi de aço tubular. O rendimento de corte chega a 1.000 metros quadrados por hora e o consumo de combustível é de cerca de 1 litro a cada 2 horas de trabalho. A lubrificação à graxa requer baixa manutenção e evita a contaminação da forragem por óleo. Está sendo utilizado em fase experimental no corte de feijão e amoreira. A necessidade dessa máquina foi para atender o pequeno agricultor, entende, no corte de pastagens, a necessidade de uma máquina com navalha para dar uma rebrota rápida para afinação. Ela tem uma operação muito leve, muito prática, custo muito barato, estrutura toda em aço da máquina. São materiais que uma boa parte existe no mercado brasileiro. É uma máquina 100% nacional, inclusive de primeira mão. Somos o primeiro produtor de uma motossegadeira com navalhas específicas, autoafiante, especialmente para pastagem. O importante dessa máquina está no corte que é a navalha e automaticamente com isso você tem uma rebrota muito rápida e com isso a preparação do feno em grande quantidade. Semeadora para microtrator
Jesuítas. Semeadora tracionada por microtrator do tipo Tobata, com 5 linhas e discos duplos, com caixa de sementes para 60 litros, a qual é dividida em 3 compartimentos para a semeadura de espécies em consórcio e com rotor canelado para a dosagem de sementes. A largura de trabalho é de 70 centímetros, o que permite semear 2,5 alqueires em 4 horas de serviço no café. O operador trabalha sentado sobre a caixa de semente. A inovação permite o plantio convencional no meio do café adensado, agilizando o plantio de nabo, arroz, milho, aveia e leguminosas para adubação verde. Por causa de trabalhar com café orgânico, então trabalha-se com cobertura, não com produtos químicos, né? E como tem que semear o nabo, aveia, mucuna, milho para cobertura, aí se usa esta semeadeira pelo rendimento que ela proporciona. Semeadora de hortaliças Marechal Cândido Rondon. Semeadura de 6 linhas a tração mecânica ou manual, com disco dosador apropriado para cada tipo de semente e acionado por uma roda com garras e uma correia de transmissão, sendo que cada linha tem sua própria roda, facilitando a realização de curvas. O depósito de sementes tem capacidade para 15 gramas. A cobertura do sulco de semeadura é feita pela mesma roda, bem como por uma corrente que se arrasta sobre o solo. A largura útil de operação é de 1 metro, reduzindo bastante o tempo do trabalho, uma vez que a máquina abre o sulco, semeia e cobre a semente na mesma operação. A semeadora ela facilita o trabalho porque evita trabalhos anteriores ao plantio, no caso abertura de sulco, depois acaba esparramando a semente, depois vai e fecha o sulco de novo. Então eu acabo fazendo isso só numa operação, né? Então evita 3 operações só durante o plantio. A vantagem opera com pouca quantidade de semente, no caso, ganha tempo na operação, facilita porque evita bastante o raleio, no caso, a distribuição é quase que uniforme. Então eu acabo ganhando nessa parte também. A questão de mão de obra quanto a raleio geralmente é complicado, né? Cobertura móvel para terreiro suspenso de café Jesuítas. A lona de cobertura do terreiro é enrolada em eixo colocado na extremidade do terreiro e na posição transversal mesmo. O eixo é acionado manualmente por uma manivela para facilitar o procedimento de cobertura do terreiro e seu recolhimento. A largura da lona é de 3 metros e propicia maior rapidez em caso de chuvas. O eixo facilita também o recolhimento, pois não dobra a lona como acontece com o processo manual. A cobertura móvel ela tem que ser de enrolar, porque dobrar ela não dobra, que quando vem puxando para dobrar, chega na metade ela começa a ensacar a lona, não tem mais como trabalhar. E assim não favorece tanto para poder cobrir quanto para poder recolher a lona. A vantagem principal é por causa na hora de cobrir ser rápido, porque é imprevisto, chuva, algum mau tempo, então tem que ser cobrido de imediato. E esse daí facilita para poder cobrir e também facilita para recolher. No caso, essa cobertura vale para qualquer tipo de cereais. Qualquer tipo de cereais que quiser usar esse tipo de cobertura pode ser usada, não tem problema. Furador de covas para tratar